nono ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo certinho? Espero que sim, espero que estejam bem, espero que estejam vencendo as dificuldades, enfrentando esse momento difícil de cabeça erguida. E a gente acaba estabelecendo uma nova rotina, né? Mas é preciso começar, é preciso fazer aquilo que é mais importante. Então comece sempre por aquilo que é mais importante. Ah, nesse momento é mais importante eu botar meus estudos em dia. Então vamos lá, vamos ser proativos, né? Então, eu mandei uma aula na quarta-feira falando para vocês de 3 propriedades de radicais. Numa dessas propriedades eu já comecei a falar de simplificação de radicais. Eu já atendi uma turma na quinta-feira e essa turma já tinha assistido a aula e já falou: André, eu tive um pouco de dificuldade, então eu retomei, eu reexpliquei. Então eu estou voltando aqui agora para continuar falando dessas propriedades, mas diretamente na simplificação de radicais. Quando a raiz é exata, a gente usa a propriedade também ou a gente consegue calcular. Só que a partir de agora, nosso estudo de radicais entra numa parte quando as raízes não são exatas e eu preciso deixá-las de uma maneira mais simples, eu preciso escrevê-las de uma maneira mais simples. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos bem básicos, depois eu já vou liberar para vocês também uma atividade lá na plataforma, lá no plural, e eu acabei de perceber que eu tô sem meu livro aqui agora, mas depois eu dou uma corridinha, volto, pego esse livro, porque daí vai ter mais algumas questões do livro para vocês, perfeito? Mas vamos lá, vamos aproveitar que eu já tô com o meu quadro aqui preparado. Então, o exemplo fala assim: simplifique os radicais abaixo. Eu preciso calcular a raiz quadrada de 24 e a gente sabe que a raiz de 24 não é exata. Ela é quase 5, porque a raiz de 25 é 5. Mas a raiz de 24 eu não sei exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou decompor. Deixa eu ver se essa caneta vai ficar boa aqui. Eu tenho lá o 24 e eu vou decompor por 2. Vai dar 12. Vou decompor por 2. Vai dar 6. Por 2. Vai dar 3. Por 3. Vai dar 1. Gente, agora chega uma parte bem importante. Eu estou falando de uma raiz quadrada. Tem aquela propriedade que fala pra gente assim, que toda vez que o índice e o expoente são iguais, eu cancelo. Então, quando eu faço a decomposição de um número para simplificar, eu preciso olhar para o índice da raiz. Ah, aqui não tem nada, é 2, então eu estou falando de uma raiz quadrada. Então, eu sei que eu consigo aplicar essa propriedade com os elementos que estiverem elevado a 2, porque daí o índice fica igual ao expoente. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer assim, ó, vou separar esse aqui, 2 ao quadrado. Esse 2 não tem outro 2 para juntar com ele. O 3 não tem outro 3 para juntar com ele. Então, eu vou multiplicar os dois. 2 vezes 3, 6. E eu volto para a minha raiz de 24. E daí eu vou reescrever a minha raiz de 24 assim. Como sendo a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes quem? Vezes o 6. Andréia, por que você fez isso? Porque eu preciso deixar que aconteça isso, que o índice fique igual ao expoente. Aí tem uma outra propriedade que eu mostrei para vocês na quarta-feira, que fala que se está multiplicando, eu posso separar. Se está juntinho, pode separar. E eu separo em raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 6. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver a propriedade que eu falei para vocês. Ah, posso simplificar esse 2 com esse 2. E aí sobra para mim 2. Agora, a raiz quadrada de 6 não é exata. Se eu decomponho, ninguém fica ao quadrado. Então, a minha resposta fica 2 raiz quadrada de 6. Eu acho que eu tinha dado como exemplo para vocês a raiz de 12. Então, agora eu estou mostrando a raiz de 24. Então, depois vocês pausam a aula, já copiam o exemplo e observam o que eu fiz. Eu precisei separar de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, né? E quem não tem quadrado, gruda. Vou dar outro exemplo para vocês agora. Raiz cúbica de 88.
Percebe que agora ela é uma raiz cúbica. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o 88 e vou decompor por 2. Quando eu divido 88 por 2, isso dá 44. Por 2 dá 22. Por 2 isso dá 11. 11 é número primo, vai dar direto por 11. Vai sobrar 1. Eu venho aqui e vejo que o 2 apareceu 1, 2, 3 vezes e o 11 apareceu só uma vez. Antes de fazer qualquer coisa, eu volto e olho para o índice da minha raiz. Ah, o índice da raiz é 3. Então, aquela propriedade que fala que pode cortar quando está igual, nesse momento eu preciso que seja 3. Então, eu vou juntar esses 3, 1, 2, 3, e eu vou ter 2 ao cubo vezes 11. 2 ao cubo é 8, vezes 11, 88. E eu vou trocar aqui para raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 11. A propriedade me garante que o que está juntinho pode separar. E eu separo aqui em raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 11. Quem tem índice igual ao expoente, simplifica. Esse com esse simplifica. O que acontece aqui? Ele não tem expoente, o 11, porque ele só apareceu uma vez. Toda vez que o expoente é menor que o índice, não dá para fazer nada, não dá para simplificar mais e acabou a questão assim, eu só vou apagar a minha fatoração. Aí como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, o 2 que conseguiu sair de dentro da raiz vezes a raiz cúbica do 11 que não é exato. Pronto, meu radical está mais simples porque eu tirei fatores do radicando. Ele era 88, agora meu radicando é 11. Olha a raiz quadrada de 300. Ela não é exata, a de 400 é, mas a de 300 não. Eu gosto muito, quando a raiz termina em 0, 0, tudo que é 0, 0 é que foi multiplicado por 100, tá, gente? Então, eu olho para o 0, 0 e eu me lembro. Ah, quer dizer que 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100? Sim, 300 é o mesmo que 3 vezes 100. Então, é um jeito fácil, eu não preciso ir lá para decomposição no meu paredão. Ah, tá juntinho, posso separar? Posso. Eu vou separar em raiz de 3 vezes raiz de 100. O que acontece? 3 é um número primo, não dá para fatorar mais que isso, a raiz de 3 não é exata, vai ficar como tá. Mas a raiz de 100 eu conheço, a raiz de 100 é 10. Então, eu vou colocar o 10 e essa raiz que não dá para simplificar vem depois, ela vem aqui, ó, 10 vezes a raiz de 3. Então, eu tenho aqui a simplificação da raiz de 300 de um jeito bem simples, onde eu nem precisei decompor. Observe sempre que eu fico com o número inteiro depois a raiz não exata. Então, esse número, ele multiplica a ordem dos fatores, não altera o produto. Poderia ser raiz de 3 vezes 10? Poderia, mas esteticamente fica esquisito. Você nunca vai achar assim. Você sempre vai achar o número inteiro depois a raiz. Perfeito até aqui? Vamos lá. Eu tenho mais alguns exemplos para vocês aqui. Porque esse assunto, a gente vai precisar bastante dele no decorrer das operações com radicais. Então, eu preciso aprender bem, simplificar uma raiz para eu poder me virar bem depois nas operações, nos probleminhas que aparecem e tudo mais. Então, é uma característica desse assunto. Agora, a gente está com raízes que não são exatas. Então, eu fiz até a letra C, agora eu vou mostrar a letra D aqui. Eu tenho raiz nona de 64. Poxa, eu acho que isso não é exato. Eu acho não, eu tenho certeza, isso não é exato. Eu venho aqui e faço o paredão do 64. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Quantas vezes o 2 apareceu? Apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e aqui eu precisaria que tivesse 9. Significa o quê? Que ninguém vai conseguir sair de dentro da raiz. Então não dá para fazer nada? Dá. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar a raiz nona de 2 elevado a 6. Eu acabei de falar que quando o expoente é menor que o índice, então não dá para calcular, não dá para sair de dentro da raiz, eu não consigo tirar ninguém de dentro da raiz. Eu não consigo tirar, mas tem um detalhe, gente. 9 e 6 são múltiplos de 3. Então, eu também expliquei uma propriedade na quarta-feira que fala que eu posso simplificar, como se fosse simplificação de fração. Eu simplifico aqui por 3, eu simplifico aqui por 3. O que vai acontecer? Eu vou ficar com a raiz cúbica, porque 9 dividido por 3 dá 3, de 2, 6 dividido por 3 é 2, de 2 ao quadrado. Percebe que o expoente continua menor que o índice, não dá para fazer nada? Eu só consigo melhorar isso para raiz cúbica de 4. Qual é a certeza que eu tenho nesse momento? A certeza é que a raiz cúbica de 4 é igual à raiz nona de 64. Porém, o índice é menor, o radicando é menor, ela ficou mais simples, que era o meu objetivo, simplificar o radical. Perfeito? Vamos lá para a letra E, que eu tenho mais um exemplo legal aqui. Agora aqui no exemplo E, eu tenho a raiz quarta de 128. Bom, só vou dar uma melhoradinha aqui, porque se eu colocar o meu 128 na decomposição, ele está um item acima do 64. Então, na verdade, só tem mais uma vez o número 2, tá? Tem uma de malandro agora. Então, decompus o 68 e o 2 apareceu 7 vezes. Olha o que vai acontecer. Se eu vier aqui e colocar assim, raiz quarta de 2 elevado a 7, eu percebo que eu não consigo. Ninguém ficou igual ao 4, mais 7 é mais que 4. Se 7 é mais que 4, significa que pelo menos uma parte consegue sair desse radical. Só que eles não são múltiplos, eu não consigo dividir. Quer dizer, da maneira como eu coloquei, não ficou bom. O que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar isso. Então, eu vou apagar, porque assim, colocar desse jeito não é legal. Você vai achar que não dá para fazer nada. Mas se 7 é mais que 4, 7 é maior que 4, ele consegue simplificar. Então, eu vou apagar aqui e vou voltar aqui na minha decomposição. Então, aqui eu estava com a decomposição do 128. Bom, como eu estou numa raiz quarta, por essa propriedade aqui, só sai quem está igual. Então, como aqui é 4, eu vou juntar meus carinhas aqui de 4 em 4. Então, eu venho aqui e faço 1, 2, 3, 4. Pronto. E esses aqui que sobraram? Sobrou. Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 elevado a 4. E aqui eu tenho 2 elevado ao cubo. Vezes 2 elevado ao cubo. Isso é o meu 128 fatorado de um jeito que me convém. Me convém ter esse 2 elevado a 4. Então, eu venho aqui e troco minha raiz quarta de 128 por raiz quarta de 2 elevado a 4, porque eu precisava que ficasse igual, e raiz quarta de 2 elevado a 3. Tá juntinho, pode separar. Então, eu separo em raiz quarta de 2 elevado a 4, vezes raiz quarta de 2 elevado a 3. Gente, eu vou apagar meu paredão ali, minha decomposição. Depois vocês conseguem pegar isso no vídeo. Que bom que a aula tá gravada, que você pode ver e rever. E aí, o que acontece, gente? Aqui tá igual cancela. E esse cara sai da raiz. E esse cara tá menor, ele não tem força para sair. Por isso que eu chamava isso de castelinho. Por que isso é um castelinho? Porque o carinha tá ali preso no castelinho. Ele tem que ter uma chavezinha para abrir a porta do seu castelinho. Quando a chavezinha é igual à fechadura, como aqui no 4 com 4,
Ele abre o castelinho, ele sai do castelinho. Porém, 3 não abre esse castelinho. Essa chave é menor. Se é menor, não sai. Ele fica preso no castelinho e eu fico com 2 raiz quarta. Aí eu vou calcular, já que não vai sair, 2 ao cubo é 8. E eu simplifiquei. Então, voltando. Esse aqui tinha índice e expoente igual, ou seja, a chavezinha entrou na fechadura do castelinho e o 2 saiu do meu castelinho. Agora aqui não. A chavezinha não cabe na fechadura. Ela é pequena, fica bamba, ali não abre a porta do castelinho e ele ficou no castelinho. Perfeito? Sacou? Vamos lá, mais um exemplo. Letra F. Na minha letra F, eu tenho ali uma raiz cúbica de 24. Eu já tinha feito com raiz quadrada de 24, agora eu quero mostrar com a raiz cúbica de 24. O que eu faço com esse 24? Levo para o meu paredão. Vou lá no paredão. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Isso? Isso. Aí eu olho para o meu índice. O meu índice é 3. Vai sair do meu castelinho quem estiver elevado a 3. Então, eu vou juntar 1, 2, 3, 2 elevado a 3 vezes. Esse cara sobrou. Ó, que dó. Não tem com quem juntar, não vai sair do castelinho. Eu venho para cá e eu coloco raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3. Tá juntinho? Tá. Pode separar? Pode. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3. O 3 está elevado a 1. A chavezinha abre a porta do castelinho? Sim. Tá igual? Pode cortar? Pode. Então, o 2 sai do castelinho. Raiz cúbica de 3 elevado a 1. Não tem como. Essa chavezinha não abre a porta do castelinho, ele continua na raiz cúbica de 3. E está simplificado. Gente, eu espero que com esses exemplos você tenha melhorado um pouquinho a simplificação, tá? Eu vou agora só mostrar mais um exemplo que vai aparecer no livro para vocês. Então eu vou apagar rapidinho aqui pra gente não ficar com um vídeo muito longo, tá? Mas daí vocês passem esses exemplos para o caderno de vocês, por favor. Pausa o vídeo, copia, depois volta, tá? Então, olha só, eu vou parar aqui e eu vou dar um segundo exemplo que é mega importante. Diz assim, sabendo que raiz de 2 vale 1,41, então, sabendo que raiz quadrada de 2 vale aproximadamente 1,41 e raiz quadrada de 3 vale aproximadamente 1,73, calcule. Letra A, raiz quadrada de 200. Letra B, raiz quadrada de 48. O que eu vou fazer? Ah, eu vou mandar o 200 para o paredão. Não. Olha como ele tem 2 zeros. Tudo que tem 2 zeros foi feito vezes 100. Então, eu venho aqui e faço raiz de 2 vezes 100. Tá juntinho? Pode separar? Pode. Raiz de 2 vezes raiz de 100. Raiz de 100 eu conheço? Conheço, é 10. E a raiz de 2? Conheço também, ele me avisou que vale 1,41. Então, eu vou trocar a raiz de 2 pelo valor dado, 10 vezes 1,41. E eu estou fazendo um valor aproximado. Multiplicar por 10 e andar com a vírgula uma vez para a direita, 14,1 é o valor aproximado. Mega simples.
Eu decomponho, quando eu chego na raiz que ele me informou, ninguém vai decorar esse valor, ele tem que falar para você, que é para você jogar para decimal, você joga para decimal, senão ficaria 10 raiz de 2. Rapidão aqui, mesma coisa eu vou fazer com 48, mas 48 não tem jeito, vai pro paredão, 48. 48 eu vou por 2, que dá 24, por 2, que dá 12, por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Eu tô com uma raiz quadrada, Posso separar de 2 em 2 ou tudo de uma vez só, já que era múltiplo, tá? Mas eu vou separar de 2 em 2, 2 ao quadrado e 3. Ó que dó, já sei que o 3 vai ficar no castelinho. Ele não vai ter expoente para sair. Se quiser, pode já ir colocando tudo separadinho, tá? Para facilitar. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Já tô colocando cada um no seu castelinho, tá? Índice 2 corta com expoente 2. Índice 2 corta com expoente 2. Ou seja, a chavezinha abriu o castelinho. Esse 2 saiu, esse 2 saiu. Ó que dó, a chavezinha não abre o castelinho, ele ficou preso. Eu tenho aqui 4 raiz de 3. Ai, mas a questão me avisou quanto que é raiz de 3. Então eu preciso trocar? Sempre que ela te avisa, você troca. Então você vem aqui e faz. Ops, essa caneta não, essa. 4 vezes 1,73. E eu já fiz essa conta, 4 vezes 1,73 vai dar aproximadamente 6,92. Gente, vai ter uma questão no livro que vai pedir para vocês fazerem isso, então vocês vão fazer, tá? Então eu vou marcar aqui o que eu quero do livro, então deveres, página, agora eu vou ter que fugir correndo, buscar meu livro e já volto, VaptVupt, ter certeza que ele não tá aqui por perto de mim, não tá, já vem. Pronto, voltei. É na página 36, nós já havíamos feito alguns exercícios, eu tinha pedido até o 80, agora eu quero o 81, eu quero o 82 e eu quero o 83. 82 e 83 está ali na página seguinte, tá? É só olhar. Perfeito, gente? Então, são só 3 questões aqui, mais atividade no plural que eu tô mandando para vocês, tá? Também de simplificação. Então, aquelas que vocês entram lá, múltipla escolha, depois vem o gabarito e vem o relatório para eu corrigir. Super beijo, não vou demorar, senão o vídeo fica longo e aí vocês cansam de mim, mas eu já tô morrendo de saudade de vocês. Beijo, beijo, beijo.